A história do Reino da Dinamarca é uma das mais longas e fascinantes da Europa, marcada por conquistas, transformações e uma capacidade singular de adaptação ao longo dos séculos. Localizado na ponta da península da Jutlândia, com inúmeras ilhas que se projetam no Mar Báltico e no Mar do Norte, o território dinamarquês foi berço de navegadores, comerciantes e guerreiros que moldaram não apenas o destino local, mas também influenciaram vastas regiões da Europa durante a Era Viking. Desde os tempos de Harald Bluetooth, que unificou as tribos dinamarquesas e introduziu o cristianismo, até os reis modernos que desempenham um papel essencialmente simbólico em uma monarquia constitucional, a coroa dinamarquesa representa um fio condutor que conecta passado e presente. O Reino da Dinamarca, como o conhecemos hoje, não se limita ao território continental. Ele abrange também a Groenlândia e as Ilhas Faroé, regiões que, embora possuam ampla autonomia política, compartilham a mesma coroa e mantêm laços históricos e culturais com Copenhague. Essa dimensão atlântica do reino é um lembrete de sua antiga vocação marítima, quando os dinamarqueses cruzavam oceanos em busca de terras, comércio e prestígio. A relação entre a metrópole europeia e os territórios distantes, porém, nem sempre foi simples, marcada por processos de colonização, resistência cultural e movimentos por autogoverno. Ela ilustra a complexidade da monarquia dinamarquesa como instituição que ultrapassa fronteiras geográficas. Ao longo da Idade Média e da Era Moderna, a Dinamarca se envolveu em alianças e rivalidades que moldaram o equilíbrio de poder no norte da Europa. Foi protagonista da União de Kalmar, que uniu os reinos escandinavos sob uma única coroa, e mais tarde compartilhou com a Noruega uma união duradoura que projetou sua influência sobre o Atlântico Norte. Ao mesmo tempo, enfrentou derrotas militares, perdas territoriais e crises políticas que forçaram sua adaptação. A transição do absolutismo para a monarquia constitucional em 1849 marcou uma virada histórica, inaugurando uma era em que o monarca deixou de ser soberano absoluto para se tornar símbolo de continuidade e unidade nacional. Hoje, a monarquia dinamarquesa é reconhecida como uma das mais estáveis e respeitadas do mundo. Seu prestígio não deriva de poder político, mas de sua capacidade de representar tradição, identidade e coesão social em uma sociedade democrática avançada. Assim, a trajetória da coroa dinamarquesa é, em si mesma, um retrato da história europeia, um caminho que vai da espada viking ao parlamento moderno, do poder real absoluto à legitimidade baseada no afeto popular. Entre os séculos 8 e 11, a Escandinávia viveu um período de intensas transformações, que moldaria não apenas a sua própria história, mas também a trajetória da Europa medieval. Foi nesse tempo que emergiram os povos conhecidos como vikings, navegadores destemidos, guerreiros hábeis e comerciantes de grande alcance, que expandiram sua influência por mares e rios, alcançando desde as Ilhas Britânicas até o Mediterrâneo e as estepes russas. No caso da Dinamarca, esse período foi especialmente decisivo, pois significou a transição de uma sociedade tribal fragmentada para a formação de um reino unificado sob a liderança de reis que souberam combinar força militar, carisma político e a legitimação religiosa trazida pelo cristianismo. A geografia desempenhou papel fundamental nesse processo. Situada na península da Jutlândia, cercada por ilhas que se projetam no Mar do Norte e no Báltico, a Dinamarca ocupava uma posição estratégica para o controle das rotas marítimas, favorecendo tanto o comércio quanto os saques, duas práticas centrais da economia viking. Os primeiros reis dinamarqueses mencionados nas sagas e crônicas estrangeiras ainda são figuras envoltas em lendas, mas a historiografia reconhece Gorm, o Velho, como o primeiro monarca historicamente confirmado. Gorm governou por volta do século X e foi o fundador da dinastia que daria continuidade à monarquia dinamarquesa. Seu reinado ficou marcado pela defesa das tradições pagãs, mas também por consolidar territórios que antes estavam sob controle de chefes locais independentes. Após sua morte, foi sucedido por seu filho Harald, conhecido como Harald Bluetooth, um dos nomes mais emblemáticos da história dinamarquesa.
Harold não apenas deu continuidade ao processo de unificação do reino, como também desempenhou papel central na introdução oficial do cristianismo na Dinamarca. A cristianização ocorrida entre os séculos X e XI foi um marco político e cultural decisivo. Embora missionários cristãos já circulassem na região desde o século IX, foi sob Harold Bluetooth que o cristianismo se consolidou como religião oficial do reino. Essa decisão não pode ser compreendida apenas como uma conversão espiritual, mas, sobretudo, como um gesto político de grande alcance. Adotar o cristianismo significava integrar-se mais plenamente ao mundo europeu, estabelecendo laços com o Sacro Império Romano-Germânico e com o Papado, além de oferecer uma base ideológica que reforçava a autoridade do rei sobre chefes locais. As célebres Pedras de Jelling, erigidas por Harold, são testemunhos desse momento crucial. Nelas, o rei proclamava ter convertido os dinamarqueses ao cristianismo e unificado o reino, deixando gravada em pedra a narrativa de sua legitimidade. Enquanto consolidavam sua identidade interna, os dinamarqueses projetavam sua força para além de suas fronteiras. As expedições vikings tornaram-se a face mais conhecida desse período, e a Dinamarca desempenhou papel de destaque nesse movimento. Navios longos e velozes partiam das costas dinamarquesas rumo ao Mar do Norte, realizando ataques contra mosteiros e vilarejos costeiros da Inglaterra, da Irlanda e da França. Mas as incursões não se limitaram ao saque. Em muitos casos, resultaram na ocupação de territórios e no estabelecimento de reinos. Foi assim que os dinamarqueses conquistaram extensas áreas na Inglaterra, conhecidas como Danelau, onde sua presença deixou marcas duradouras na língua, na cultura e até na organização política local. Essa expansão também se projetou no continente europeu, com ataques ao norte da França e contatos comerciais com regiões tão distantes quanto Bizâncio. A vida viking, no entanto, não era apenas guerra e pilhagem. O comércio desempenhava papel essencial, e as cidades dinamarquesas começaram a se desenvolver como centros de troca e artesanato. Ribe, por exemplo, fundada ainda no século VIII, floresceu como um dos primeiros centros urbanos do reino, conectando a Dinamarca às redes comerciais do Mar do Norte e do Báltico. Esses centros contribuíram para a formação de uma economia mais diversificada e para o fortalecimento do poder real, que se beneficiava dos tributos arrecadados. Esse conjunto de fatores, unificação territorial sob reis fortes, adoção do cristianismo, expansão militar e comercial, e o florescimento urbano, foi fundamental para a formação da identidade política do Reino da Dinamarca. O rei passou a ser visto não apenas como um líder guerreiro, mas como um governante ungido por Deus, responsável por manter a ordem e a unidade do povo. Essa mudança de percepção consolidou as bases da monarquia dinamarquesa como instituição duradoura, capaz de sobreviver a séculos de transformações. Assim, a era viking, muitas vezes lembrada apenas pelas batalhas e incursões, deve ser entendida como o período fundador da monarquia e da identidade nacional dinamarquesa, um tempo em que o reino se projetou para o mundo e, ao mesmo tempo, encontrou sua própria coesão interna. A partir do século XI, a Dinamarca começou a consolidar-se como um reino medieval estruturado, dando sequência às bases lançadas na era viking. O período entre os séculos XI e XIII foi crucial para a formação de uma identidade política mais estável, para o fortalecimento das instituições e para a redefinição do papel da monarquia em meio às pressões internas e externas. Após as intensas incursões vikings e as conquistas temporárias em territórios estrangeiros, o reino passou a concentrar seus esforços na organização interna, na defesa de suas fronteiras e na afirmação de sua legitimidade diante da Igreja Católica e das potências vizinhas. Uma figura central nesse processo foi Valdemar I, conhecido como Valdemar, o Grande, que reinou de 1157 a 1182. Seu reinado marcou uma verdadeira revitalização do poder monárquico, depois de décadas de disputas internas e guerras civis. Ao assumir o trono, Valdemar conseguiu pacificar o reino,
reorganizar as alianças com os nobres e reforçar a posição da Dinamarca no cenário do norte da Europa. Sob sua liderança, o reino experimentou uma fase de expansão territorial significativa, sobretudo em direção ao Báltico. Foi nesse contexto que a Dinamarca iniciou a conquista de áreas como a Pomerânia e a Estônia, estabelecendo o chamado Dominium Maris Baltici, o domínio sobre o Mar Báltico. Essas conquistas não apenas ampliaram a influência territorial da coroa, como também projetaram o reino como potência marítima e comercial. A Igreja Católica desempenhou papel fundamental nesse período de consolidação. Após a cristianização iniciada por Harald Bluetooth, no século X, a integração da Dinamarca ao mundo cristão europeu foi um fator determinante para a legitimação da monarquia. Os reis dinamarqueses passaram a governar não apenas como chefes guerreiros, mas como soberanos ungidos, com autoridade reconhecida pelo Papa. Mosteiros e catedrais começaram a ser erguidos em todo o território, não só como centros religiosos, mas também como polos de conhecimento, escrita e administração. A aliança entre igreja e coroa fortaleceu a centralização do poder, embora também gerasse tensões. Os bispos muitas vezes buscavam autonomia em relação ao rei, e o papado interferia em assuntos internos para garantir sua influência. Apesar dos avanços, o poder real enfrentava limitações impostas pela própria nobreza dinamarquesa. Os grandes senhores de terras tinham enorme peso político e militar, frequentemente condicionando a estabilidade do trono à sua lealdade. Nos períodos de sucessão, essas disputas ficavam ainda mais evidentes, resultando em guerras civis e assassinatos entre pretendentes rivais. A relação com a nobreza obrigava os reis a negociarem constantemente, abrindo espaço para que surgissem mecanismos de participação política rudimentar que mais tarde dariam origem às primeiras instituições de Estado. É nesse período que começam a aparecer assembleias de nobres e conselhos que atuavam como instâncias de consulta e limitação da autoridade régia. A formação dessas primeiras instituições é um dos legados mais importantes da Dinamarca medieval. Embora ainda estivessem longe de representar uma monarquia constitucional nos moldes modernos, elas sinalizavam uma transição do poder absoluto dos chefes guerreiros para um modelo de governança mais complexo e compartilhado. O fortalecimento da burocracia, a influência do direito canônico e o desenvolvimento de uma administração real rudimentar prepararam o terreno para a evolução posterior do Estado dinamarquês. Assim, a consolidação medieval da Dinamarca foi um processo multifacetado. De um lado, a centralização promovida por reis fortes como Valdemar, o Grande; de outro, as constantes negociações com a nobreza e a igreja. Ao mesmo tempo em que o reino expandia seu território no Báltico, também aprendia a lidar com os desafios internos de um Estado em formação. Esse equilíbrio delicado entre monarquia, aristocracia e religião marcou de forma decisiva os rumos da política dinamarquesa, deixando raízes que seriam visíveis em séculos posteriores. A União de Kalmar, firmada em 1397, representou uma das mais ambiciosas tentativas de unificação política da Escandinávia medieval, unindo sob uma mesma coroa os reinos da Dinamarca, da Noruega e da Suécia. Essa união não surgiu por acaso, mas como resultado de hábeis estratégias dinásticas, alianças matrimoniais e da necessidade de enfrentar os desafios comuns de uma região constantemente pressionada por potências vizinhas, como a Liga Hanseática, e pelos interesses expansionistas da Alemanha e de outros estados europeus. A base formal da União foi um casamento dinástico cuidadosamente articulado, que permitiria reunir em uma só dinastia os direitos hereditários sobre os três reinos. A grande arquiteta dessa união foi a rainha Margarida I da Dinamarca, uma das figuras mais notáveis e influentes da história escandinava. Filha do rei Valdemar IV, Margarida demonstrou habilidade política incomum para uma mulher de sua época. Após a morte de seu marido, o rei Håkon VI da Noruega, ela conseguiu assegurar a regência do filho Olavo, que herdara os tronos da Noruega e da Dinamarca. Com a morte prematura de Olavo em 1387,
Margarida consolidou-se como governante de fato, sendo aclamada pelos nobres dinamarqueses e noruegueses como senhora e mestre dos reinos. Sua habilidade diplomática, seu senso de pragmatismo e sua capacidade de construir consensos a colocaram em posição privilegiada para propor uma união ainda mais ampla, que incluísse também a Suécia. Em 1397, em Kalmar, uma cidade sueca, foi formalmente estabelecida a união entre os três reinos, sob a coroação de Érico de Pomerânia, sobrinho neto de Margarida, como rei conjunto da Dinamarca, Noruega e Suécia. Na teoria, tratava-se de uma união de monarcas iguais, preservando-se as leis, tradições e privilégios de cada reino. Na prática, porém, a Dinamarca assumiu uma posição claramente dominante. A centralização administrativa e a força política dinamarquesa garantiram-lhe supremacia dentro da União, o que cedo começou a gerar ressentimentos, sobretudo na Suécia. Os benefícios da União de Kalmar eram claros. Juntos, os reinos escandinavos formavam um bloco político capaz de resistir mais efetivamente às pressões externas, especialmente contra o poderio econômico e militar da Liga Hanseática, que controlava o comércio báltico. Além disso, a União aumentava o prestígio internacional da monarquia escandinava, tornando-a uma das maiores entidades territoriais da Europa medieval. Havia também vantagens econômicas, pois a União facilitava o comércio interno e ampliava a circulação de bens entre os três reinos. No entanto, as tensões internas logo se tornaram evidentes. A nobreza sueca, em particular, resistia à dominação dinamarquesa e à tentativa de centralização do poder. Os pesados impostos sobretudo para financiar as guerras dinamarquesas, caíam de maneira desproporcional sobre os suecos, alimentando revoltas recorrentes. A Noruega, por sua vez, encontrava-se em posição mais enfraquecida, marcada por declínio econômico e perda de população devido às consequências da peste negra no século XIV, tornando-se menos capaz de resistir às imposições da coroa dinamarquesa. Durante o século XV, a União de Kalmar oscilou entre períodos de maior integração e momentos de quase ruptura. Margarida manteve a estabilidade durante sua vida, mas após sua morte em 1412, a fragilidade do projeto ficou evidente. O rei Érico de Pomerânia, embora herdeiro legítimo e coroado dos três reinos, não possuía o mesmo talento político da tia-avó, e sua tentativa de governar com mão firme intensificou as tensões. Revoltas sucessivas na Suécia, lideradas por figuras como Engelbrektsson, demonstravam a insatisfação com a hegemonia dinamarquesa. A supremacia da Dinamarca foi também um fator que desgastou a União. Embora formalmente equilibrada, na prática, Copenhague buscava controlar as decisões militares, financeiras e diplomáticas, tratando os outros reinos como subordinados. Isso gerava ressentimento na elite local, especialmente na Suécia, que aspirava por maior autonomia e liberdade de ação. A rivalidade dinamarquesa-sueca, já latente, transformou-se em um elemento crônico de instabilidade. O colapso da União de Kalmar ocorreu de forma gradual, mas tornou-se irreversível no início do século XVI. A crise atingiu o auge em 1520, quando o rei Cristian II da Dinamarca tentou reprimir violentamente a oposição sueca, resultando no episódio conhecido como o Banho de Sangue de Estocolmo, em que dezenas de nobres suecos foram executados. A brutalidade da repressão acirrou ainda mais o sentimento antidinamarquês e impulsionou o movimento de independência sueco, liderado por Gustavo Vasa. Em 1523, Gustavo foi coroado rei da Suécia, encerrando de vez a União de Kalmar. As consequências para a monarquia dinamarquesa foram profundas. Embora mantivesse o controle sobre a Noruega e seus territórios no Atlântico Norte, a Dinamarca perdeu a oportunidade de se consolidar como uma grande potência escandinava unificada. O fracasso da União de Kalmar revelou os limites da centralização forçada e deixou marcas na rivalidade histórica entre Dinamarca e Suécia, que se enfrentariam em guerras subsequentes pelos séculos seguintes. Ainda assim, o período da União mostrou a importância estratégica da Escandinávia e a ambição dinamarquesa
de exercer liderança regional, elementos que continuariam a moldar a política do reino até a modernidade. Com o fim da União de Kalmar em 1523 e a ascensão de Gustavo Vasa ao trono da Suécia, a Dinamarca viu-se forçada a redefinir sua posição no norte da Europa. A perda sueca foi compensada pela consolidação de uma união mais estável com a Noruega, a partir de 1524, dando origem ao reino conhecido como Dinamarca-Noruega. Essa entidade política perduraria até 1814 e se tornaria peça fundamental na história da monarquia dinamarquesa, estendendo sua influência sobre vastas áreas do Atlântico Norte. Ao lado da Noruega, a coroa dinamarquesa passou a controlar também territórios estratégicos como a Islândia, as Ilhas Faroé e a Groenlândia, herança do passado viking que agora era organizada sob uma administração centralizada em Copenhague. Na prática, a união era profundamente desigual. A Noruega, embora formalmente um reino, tornou-se subalterna à Dinamarca, com seu parlamento e instituições políticas gradualmente esvaziados de poder. O centro administrativo, econômico e cultural foi firmemente estabelecido em Copenhague, transformando a capital dinamarquesa no coração do novo Estado. Esse processo de centralização buscava fortalecer o poder real e garantir uma administração mais eficaz, mas também gerava ressentimentos entre os noruegueses, que viam suas elites tradicionais perderem espaço para burocratas e nobres dinamarqueses. Ao mesmo tempo, a Islândia, as Ilhas Faroé e a Groenlândia eram tratadas mais como colônias remotas do que como parceiros políticos, exploradas por sua posição estratégica e por seus recursos naturais. O domínio sobre o Atlântico Norte conferia à Dinamarca-Noruega um caráter distinto entre as monarquias escandinavas. Enquanto a Suécia voltava seus interesses para o Báltico e para as guerras no continente europeu, os dinamarqueses herdaram e reforçaram a vocação marítima de seus ancestrais. A pesca, o comércio de bacalhau e o aproveitamento de rotas marítimas foram fundamentais para a economia do reino. Além disso, Copenhague investiu no fortalecimento de sua frota naval, tanto para proteger suas possessões quanto para enfrentar rivais. A rivalidade com a Suécia permaneceu constante, com sucessivos conflitos pelo controle do Báltico e pela supremacia regional. Essas guerras não apenas drenaram recursos, como também marcaram profundamente a identidade política da Dinamarca, que se via como defensora de sua posição central no norte europeu. O século XVI trouxe também um marco decisivo, a Reforma Protestante. Sob o reinado de Cristian III em 1536, a Dinamarca rompeu oficialmente com a Igreja Católica e adotou o luteranismo como religião oficial. Esse movimento não foi apenas religioso, mas também profundamente político. A reforma permitiu à coroa confiscar os vastos bens da Igreja Católica, fortalecendo as finanças reais e ampliando o controle do monarca sobre a vida espiritual e social do reino. Mosteiros foram fechados, propriedades foram incorporadas ao Estado e os bispos católicos perderam sua autonomia. Em seu lugar, surgiu uma igreja luterana nacional, subordinada ao poder real, que se tornou um instrumento crucial de centralização e legitimação do governo. A consolidação do luteranismo teve impacto profundo na sociedade dinamarquesa e norueguesa. Além de uniformizar a prática religiosa nos territórios sob domínio da coroa, reforçou a ideia de unidade cultural e identidade comum. Escolas luteranas foram criadas, a Bíblia foi traduzida para o dinamarquês e a educação básica tornou-se uma prioridade, incentivando a alfabetização. Isso não apenas aproximava a população da nova fé, mas também criava cidadãos mais preparados para servir ao Estado e ao comércio. Ao mesmo tempo, a nova ordem religiosa reforçava a posição do rei como chefe supremo, tanto no campo político quanto no espiritual. No cenário internacional, a Dinamarca-Noruega buscava expandir sua presença comercial. O controle do Estreito de Øresund, uma das principais rotas marítimas da Europa, permitia à coroa cobrar impostos sobre navios mercantes que transitavam entre o Mar do Norte e o Báltico. Essa política trouxe grande riqueza ao reino,
mas também aumentou as tensões com potências como os Países Baixos, a Inglaterra e, posteriormente, a Holanda e a Suécia, todas interessadas em garantir a livre navegação. A posição estratégica de Copenhague transformava o reino em um mediador importante do comércio europeu, mas também em alvo de disputas constantes. Durante os séculos XVI e XVII, a União Dinamarca-Noruega consolidou-se como uma monarquia centralizada, marítima e protestante. Apesar das dificuldades financeiras e das pressões externas, conseguiu manter o controle sobre o Atlântico Norte, garantindo a continuidade de sua influência além da Península Escandinava. O sistema político, baseado na supremacia dinamarquesa e na subordinação dos outros territórios, manteve-se relativamente estável, mas preparava o terreno para tensões futuras. Assim, o período da Dinamarca-Noruega foi fundamental não apenas para a história dinamarquesa, mas também para a configuração geopolítica do Atlântico Norte. Ao unir o poder marítimo com a consolidação do luteranismo e o controle de territórios estratégicos, a coroa em Copenhague criou uma base sólida que sustentaria o reino até os desafios do século XIX. Os séculos XVII e XVIII foram marcados por intensos conflitos e profundas transformações para o reino da Dinamarca-Noruega. Se no período anterior o país havia consolidado seu poder sobre a Noruega, Islândia, Ilhas Faroé e Groenlândia, mantendo-se como força relevante no Atlântico Norte e no Báltico, os anos seguintes revelaram os limites dessa hegemonia. A rivalidade com a Suécia, que se tornaria um dos eixos centrais da política escandinava, moldou tanto as guerras do período quanto a perda gradual da supremacia dinamarquesa na região. As chamadas Guerras do Norte foram a expressão mais clara dessa rivalidade. Desde o início do século XVII, Dinamarca e Suécia se enfrentaram repetidamente pelo controle do Báltico, essencial para o comércio europeu. A Suécia, sob a liderança de reis como Gustavo Adolfo, tornou-se uma potência militar e expansionista, conquistando territórios que antes estavam sob influência dinamarquesa. A Guerra de Kalmar, 1611-1613, a Guerra de Torstensson, 1643-1645, e a Guerra de Carl Gustaf, 1657-1660, foram apenas alguns dos confrontos que colocaram os dois reinos em choque direto. As derrotas dinamarquesas nessas campanhas tiveram efeitos devastadores. O reino perdeu territórios estratégicos como a Scania, Halland e Blekinge, além da ilha de Bornholm, que enfraqueceram sua posição geopolítica. Essas derrotas marcaram a perda definitiva da supremacia escandinava. A Suécia emergiu como a principal potência do norte da Europa, enquanto a Dinamarca se via obrigada a adotar uma postura mais defensiva. O impacto psicológico foi enorme. O reino que antes aspirava a liderar toda a Escandinávia, agora precisava adaptar-se a uma posição secundária. Ainda assim, a Dinamarca-Noruega conseguiu preservar seus domínios no Atlântico Norte e manter a relevância no controle do Estreito de Øresund, cuja cobrança de taxas continuava sendo uma importante fonte de renda. Ao mesmo tempo, internamente, a coroa promoveu transformações administrativas e econômicas significativas. A necessidade de sustentar esforços militares caros levou à reorganização das finanças e da estrutura do Estado. A burocracia foi expandida, com maior profissionalização de oficiais e centralização em Copenhague. O comércio marítimo foi incentivado, especialmente através da Companhia Dinamarquesa das Índias Ocidentais, criada em 1671, que estabeleceu colônias ultramarinas no Caribe, como as Ilhas Virgens Dinamarquesas. Embora pequenas em comparação com os impérios coloniais de Espanha, França ou Inglaterra, essas possessões garantiram à Dinamarca participação no comércio atlântico, incluindo a controversa participação no tráfico de escravos africanos. No plano político, o ano de 1660 marcou uma virada histórica com o estabelecimento do absolutismo real. Aproveitando a crise provocada pelas derrotas militares e pelo enfraquecimento da nobreza, o rei Frederico III conseguiu impor um novo pacto que concentrava o poder nas mãos da monarquia. O parlamento foi marginalizado e a coroa tornou-se a autoridade suprema,
sem as limitações que os nobres haviam imposto em séculos anteriores. Esse absolutismo dinamarquês duraria até o século XIX e moldaria profundamente a relação entre o Estado e a sociedade. Ele foi acompanhado por uma forte legitimação religiosa. Como chefe da Igreja Luterana Nacional, o monarca encarnava tanto a autoridade temporal quanto espiritual, reforçando a centralização. Apesar da perda de territórios na Escandinávia, o Atlântico Norte e as colônias ultramarinas continuaram desempenhando papel vital para a monarquia. A Noruega fornecia madeira e ferro, essenciais para a construção naval, enquanto a Islândia e a Groenlândia garantiam produtos de pesca e posições estratégicas para o controle marítimo. Já no Caribe, o açúcar e outros produtos tropicais reforçavam o comércio, ainda que em escala limitada. Esse conjunto de possessões ajudava a manter a Dinamarca-Noruega integrada nas redes globais de poder, mesmo quando sua posição militar no continente europeu estava enfraquecida. Assim, os séculos XVII e XVIII foram, para a monarquia dinamarquesa, um período de declínio relativo e de adaptação. As derrotas frente à Suécia marcaram o fim das ambições hegemônicas na Escandinávia, mas abriram espaço para a construção de um Estado absolutista centralizado e para uma maior inserção no comércio global. Ao perder poder no Báltico, a Dinamarca voltou-se para sua vocação marítima e colonial, buscando compensar no Atlântico aquilo que já não conseguia conquistar em solo europeu. Foi um tempo de perdas e transformações, mas também de sobrevivência e reinvenção. O século XIX foi um período de profundas crises e redefinições para a monarquia dinamarquesa, marcado pela perda de territórios estratégicos, pela transição do absolutismo para a monarquia constitucional e pelo florescimento de um nacionalismo que buscava reconstruir a identidade do país após sucessivas derrotas. O impacto das guerras napoleônicas foi um dos primeiros grandes golpes para a Dinamarca. Inicialmente, o reino tentou manter-se neutro, preservando seu comércio marítimo, mas a neutralidade não resistiu às pressões das potências europeias. Em 1801 e novamente em 1807, a Marinha Britânica atacou Copenhague, destruindo parte significativa da frota dinamarquesa e forçando o reino a se alinhar à França de Napoleão. Essa escolha revelou-se desastrosa. Com a derrota do imperador francês, a Dinamarca ficou entre os grandes perdedores do novo equilíbrio europeu. O Tratado de Kiel, assinado em 1814, selou uma das maiores perdas da história dinamarquesa: a separação da Noruega, que foi entregue à Suécia. Com isso, desfez-se a união que durara quase 300 anos. A Dinamarca conseguiu, no entanto, manter sob seu domínio a Islândia, a Groenlândia e as Ilhas Faroé, territórios noruegueses que permaneceram vinculados à coroa em Copenhague. Esse arranjo não apenas preservou a presença dinamarquesa no Atlântico Norte, mas também conferiu à monarquia um papel diferenciado, já que essas possessões teriam relevância política e estratégica até os tempos modernos. A perda da Noruega, contudo, representou uma redução drástica do peso político e econômico do reino, enfraquecendo-o no cenário europeu. A derrota militar e a crise econômica que se seguiu aumentaram a pressão interna por reformas. O absolutismo, estabelecido desde 1660, já não era capaz de responder às novas demandas sociais e políticas que se espalhavam pelo continente. Inspirados pelas revoluções liberais de 1830 e 1848, movimentos populares e setores da burguesia dinamarquesa começaram a exigir maior participação política. Esse processo culminou em 1849, quando o rei Frederico VII assinou a Constituição que aboliu o absolutismo e instituiu uma monarquia constitucional. A nova Carta Magna estabeleceu o parlamentarismo, ampliou liberdades civis e criou um sistema político baseado em representação, ainda que inicialmente restrita às elites. A Constituição de 1849 marcou, portanto, a transição definitiva da Dinamarca para o modelo político moderno, no qual o rei deixava de ser governante absoluto para assumir papel simbólico de chefe de Estado. Entretanto, o século XIX
também foi palco de intensos movimentos nacionalistas, sobretudo em torno da questão dos ducados de Schleswig e Holstein. Esses territórios, localizados ao sul da Dinamarca e habitados por populações mistas de dinamarqueses e alemães, tornaram-se foco de disputa entre Copenhague e os emergentes estados germânicos. A Primeira Guerra dos Ducados, 1848-1851, terminou com a manutenção dinamarquesa dos territórios, mas a tensão permaneceu. Em 1864, a Segunda Guerra dos Ducados, travada contra a Prússia e a Áustria, resultou em derrota devastadora para a Dinamarca, que perdeu Schleswig, Holstein e Lauenburgo. Essa perda foi ainda mais traumática do que a da Noruega, pois significou não apenas a redução territorial, mas também a humilhação diante da ascensão prussiana, que em breve unificaria a Alemanha. Essas sucessivas derrotas forçaram a Dinamarca a redefinir sua identidade nacional. De um reino que outrora aspirava a dominar a Escandinávia e o Báltico, a Dinamarca transformou-se em um pequeno Estado-nação, concentrado em fortalecer sua coesão interna. O nacionalismo romântico dinamarquês voltou-se para a valorização da língua, da cultura e das tradições locais, em um esforço para reforçar a unidade do país em meio às perdas. O sistema político constitucional, combinado com uma sociedade mais homogênea, favoreceu o desenvolvimento de um Estado moderno, centrado no bem-estar de seus cidadãos. Assim, o século XIX, embora marcado por crises e derrotas, foi também o período em que a Dinamarca encontrou um novo caminho. Ao perder impérios e ambições hegemônicas, consolidou-se como uma monarquia constitucional estável e democrática, com identidade nacional própria e resiliente. Esse redesenho seria fundamental para sua trajetória no século XX, permitindo-lhe sobreviver como um pequeno, mas coeso, reino no coração da Escandinávia. O século XX representou para a Dinamarca um período de profunda modernização, desafios globais e consolidação de sua monarquia constitucional. Sob o reinado de Cristiano X, que subiu ao trono em 1912, o país atravessou a Primeira Guerra Mundial com relativa neutralidade, evitando envolvimento direto no conflito que devastou grande parte da Europa. A política de neutralidade, no entanto, não impediu pressões externas, sobretudo em questões comerciais e marítimas, dada a importância estratégica dos estreitos dinamarqueses para o tráfego naval. Durante esse período, a Dinamarca fortaleceu suas instituições civis e a infraestrutura econômica, aproveitando-se de sua estabilidade política para se modernizar gradualmente, mantendo a monarquia como símbolo de unidade e continuidade nacional. O episódio mais dramático do século XX, porém, ocorreu durante a Segunda Guerra Mundial. Em abril de 1940, a Alemanha nazista invadiu a Dinamarca, que, cercada e militarmente inferior, optou por uma rendição imediata para evitar destruição em larga escala. A ocupação trouxe restrições severas, mas a monarquia, liderada por Cristiano X, desempenhou papel central como símbolo de resistência pacífica. Famosamente, o rei montava diariamente seu cavalo pelas ruas de Copenhague, um gesto que se tornou ícone da coragem dinamarquesa e da resistência moral frente à ocupação. Embora o governo dinamarquês tenha inicialmente colaborado sob pressão, a população desenvolveu redes de resistência, incluindo atividades clandestinas, sabotagens e auxílio a judeus e perseguidos pelo regime nazista. Essa resistência civil e a postura simbólica da monarquia fortaleceram a imagem do rei e consolidaram a confiança da população nas instituições dinamarquesas. A Groenlândia, território ultramarino sob a coroa dinamarquesa, também teve papel significativo durante a guerra. Após a ocupação da Dinamarca pelos alemães, os Estados Unidos assumiram presença estratégica na ilha, estabelecendo bases militares que serviriam de ponto de apoio crucial para o Atlântico Norte e o Ártico. A cooperação americana garantiu proteção à Groenlândia e manteve o controle dinamarquês formal sobre o território, mesmo que a administração prática tenha contado com o suporte militar dos aliados. Esse episódio reforçou a importância geopolítica da Dinamarca no Atlântico Norte, evidenciando que suas possessões ultramarinas
continuavam a ter relevância estratégica global, mesmo em um contexto de guerra moderna. O período pós-guerra foi marcado por reconstrução, prosperidade relativa e consolidação do estado de bem-estar social, que se tornaria um dos modelos mais reconhecidos do mundo. A Dinamarca investiu em políticas de saúde, educação e seguridade social, fortalecendo a coesão interna e garantindo um padrão de vida elevado para sua população. Nesse contexto, a monarquia desempenhou papel simbólico de estabilidade e continuidade, atuando como uma instituição unificadora em meio às transformações sociais e políticas. O rei Cristiano X e, posteriormente, Frederico IX mantiveram uma relação próxima com o povo, promovendo uma imagem de monarquia acessível, engajada e comprometida com o bem-estar nacional. A popularidade da monarquia no período contemporâneo reflete esse equilíbrio entre tradição e modernidade. Mesmo diante das pressões democráticas e da crescente influência de movimentos republicanos em outros países europeus, a Dinamarca manteve seu sistema monárquico, consolidado não apenas por laços históricos, mas pela relevância social e simbólica que exerce. A Casa de Glücksburg, que lidera o país desde o século XIX, conseguiu se adaptar às demandas de transparência, responsabilidade e proximidade com a população, mantendo um papel essencial na identidade nacional. A monarquia dinamarquesa tornou-se, assim, um elo entre passado e presente, reforçando a coesão do Estado e funcionando como referência cultural, moral e simbólica em um mundo em rápida transformação. Além disso, a integração da Dinamarca em organizações internacionais após a Segunda Guerra Mundial, incluindo a OTAN e mais tarde a União Europeia, permitiu ao país atuar de maneira mais estratégica no cenário global, mantendo ao mesmo tempo sua soberania e fortalecendo a legitimidade da monarquia. O século XX, portanto, consolidou a Dinamarca como um Estado moderno, democrático e socialmente avançado, com uma monarquia que, embora sem poderes políticos diretos, permanece central na vida nacional, simbolizando unidade, tradição e continuidade em meio às transformações do mundo contemporâneo. O reino da Dinamarca contemporâneo é marcado pela presença de uma monarquia moderna, simbólica e profundamente integrada à sociedade, cuja relevância vai muito além de funções puramente protocolares. Desde 1972 até 2024, a rainha Margarida II assumiu o trono com uma abordagem inovadora, conseguindo modernizar a imagem da Casa Real e aproximar a monarquia do povo dinamarquês. Filha de Frederico IX, Margarida II combinou tradição e inovação, mantendo o respeito pelas cerimônias reais, mas incorporando valores contemporâneos de transparência, acessibilidade e engajamento cultural. Sua forma de governar, marcada por atenção à arte, à educação e à vida social do país, fez da monarquia uma instituição respeitada e admirada, capaz de atuar como elo simbólico de unidade nacional em um Estado profundamente democrático. Durante seu reinado, Margarida II promoveu uma série de reformas internas à Casa Real, adaptando protocolos e tradições ao contexto moderno. Isso incluiu mudanças na forma de comunicação, maior abertura da família real à mídia e participação em eventos sociais e culturais que antes eram restritos, além de maior atenção às questões sociais e ambientais, refletindo a crescente consciência global do final do século XX e início do XXI. A rainha conseguiu equilibrar tradição e modernidade, mostrando que a monarquia poderia permanecer relevante mesmo em um estado em que o poder executivo e legislativo residia totalmente em instituições democráticas. Essa capacidade de adaptação tornou a monarquia dinamarquesa uma das mais populares da Europa, servindo como modelo de estabilidade e coesão social. O papel simbólico da monarquia na Dinamarca contemporânea é central, ainda que sem poderes políticos diretos. Ela representa continuidade histórica, unidade nacional e valores compartilhados, funcionando como ponto de referência para a população em momentos de crise, celebração ou mudança. A monarquia atua como mediadora simbólica, reforçando identidade cultural e nacional,
sem interferir nas decisões políticas. Essa função é reforçada pelo respeito às leis constitucionais, que delimitam claramente a atuação do monarca, garantindo que a Dinamarca combine tradição monárquica com democracia plena. O atual monarca, Frederico X, sucessor de Margarida II, enfrenta o desafio de manter a relevância da instituição em um mundo cada vez mais globalizado e crítico às monarquias. A expectativa é que continue promovendo proximidade com a população, mantendo as tradições, mas também incorporando práticas modernas que reforcem o papel social da monarquia. O futuro da instituição depende de sua capacidade de adaptação, mantendo o equilíbrio entre tradição e modernidade, enquanto representa a continuidade histórica e cultural da Dinamarca. Formalmente, a monarquia ainda desempenha funções essenciais dentro do sistema constitucional. Entre elas, destaca-se a abertura do parlamento, a promulgação de leis aprovadas pelo Folketing, a nomeação formal de ministros e a representação internacional do país em visitas de Estado, negociações diplomáticas e eventos multilaterais. Embora essas funções sejam em grande parte protocolares, a presença do monarca confere legitimidade, tradição e visibilidade, reforçando a imagem da Dinamarca no exterior e fortalecendo o senso de unidade nacional. Além das funções formais, a monarquia preserva tradições e símbolos que são parte integrante da identidade cultural dinamarquesa. Cerimônias como o aniversário da rainha, o Dia da Constituição e eventos religiosos refletem séculos de história, enquanto o Palácio de Amalienborg e outros edifícios reais funcionam como ícones arquitetônicos e turísticos. As insígnias bandeiras e o uso do brasão real não apenas reforçam a autoridade simbólica do monarca, mas também conectam a população à herança histórica do país, lembrando continuamente a continuidade da Casa de Glücksburg, que governa desde o século XIX. Em comparação com outras monarquias europeias, a dinamarquesa se destaca pela combinação de popularidade, transparência e relevância simbólica. Diferente de monarquias que ainda mantêm influência política significativa ou enfrentam crises de legitimidade, a Dinamarca conseguiu equilibrar tradição, engajamento social e modernidade, consolidando-se como um exemplo de monarquia constitucional funcional e respeitada. A proximidade da família real com a população, aliada ao respeito às instituições democráticas, cria uma imagem de estabilidade e confiança, contrastando com casos europeus em que a monarquia enfrenta críticas frequentes ou questionamentos sobre seu papel. Assim, o Reino da Dinamarca contemporâneo mostra uma monarquia que, apesar de suas funções limitadas no poder político, permanece central na vida nacional. Sob Margarida II, e agora com Frederico X, a instituição evoluiu para refletir os valores modernos de transparência, proximidade e serviço social, sem perder seu simbolismo histórico. A monarquia atua como guardiã da tradição, promotora da cultura e elo de unidade em uma sociedade democrática, reafirmando seu papel na construção da identidade nacional e na projeção internacional do país. O equilíbrio entre passado e presente, tradição e modernidade, simboliza a força duradoura da Dinamarca como reino constitucional e coeso, capaz de enfrentar os desafios contemporâneos, mantendo seus valores centrais. Dentro do Reino da Dinamarca, a Groenlândia e as Ilhas Faroé ocupam um lugar singular, representando territórios autônomos com amplas competências internas, mas permanecendo sob a coroa dinamarquesa. Juridicamente, ambos os territórios fazem parte do reino, mas gozam de autogoverno que lhes permite administrar grande parte de suas políticas internas, mantendo apenas assuntos estratégicos e de defesa sob responsabilidade de Copenhague. Essa configuração reflete um equilíbrio delicado entre autonomia local e preservação da unidade constitucional do reino, garantindo que o monarca continue sendo um símbolo de coesão e continuidade. A Groenlândia, maior ilha do mundo, tem uma história marcada pela colonização e pela presença escandinava. Desde o período viking, embora tenha se consolidado como território dinamarquês apenas a partir do século XVIII. O governo dinamarquês administrou a ilha por séculos,
mantendo uma relação paternalista, mas também investindo em infraestrutura e educação. Em 1953, a Groenlândia foi formalmente integrada ao Reino da Dinamarca, recebendo representação no parlamento dinamarquês. Posteriormente, em 1979, foi concedida autonomia local com a criação do parlamento groenlandês Inatsisartut, que assumiu responsabilidades sobre educação, saúde e políticas sociais. O passo seguinte, em 2009, marcou a adoção do autogoverno completo, reforçando o controle sobre recursos naturais, língua e cultura, enquanto ainda se mantinha vinculada à coroa para assuntos de defesa e política externa. Esse processo de autogoverno reflete a capacidade da Dinamarca de conciliar soberania e respeito às tradições locais, criando um modelo de cooperação que fortalece a legitimidade da monarquia nos territórios ultramarinos. A relação entre a identidade inuit e a monarquia dinamarquesa é complexa e simbólica. O monarca atua como um elo de continuidade histórica, mas também como representante de uma unidade política que respeita a cultura e os costumes locais. Festividades tradicionais, visitas oficiais e cerimônias públicas permitem que a população local perceba a coroa não apenas como uma autoridade distante, mas como um símbolo de estabilidade e reconhecimento de sua identidade cultural. Essa presença simbólica ajuda a reforçar o vínculo entre o território e o reino, mantendo a relevância da monarquia, mesmo em regiões geograficamente isoladas. As Ilhas Faroé, situadas no Atlântico Norte, apresentam um perfil semelhante, embora com história política e cultural distinta. Colonizadas pela Dinamarca e pela Noruega durante a Era Viking, as ilhas mantêm uma cultura própria, baseada na língua feroesa, na pesca e em tradições marítimas. A autonomia das Ilhas Faroé foi formalmente reconhecida em 1948, com a criação de um parlamento local, Lugting, e governo próprio, mantendo a Dinamarca responsável apenas por defesa, política externa e moeda. A relação com a coroa é valorizada, sobretudo em eventos cerimoniais e festividades nacionais, nos quais o monarca simboliza unidade e continuidade histórica, reforçando o papel do reino como estrutura de coesão política. A questão da independência é uma discussão permanente tanto na Groenlândia quanto nas Ilhas Faroé. Enquanto alguns setores defendem a plena soberania, outros reconhecem os benefícios do vínculo com a Dinamarca, incluindo segurança, apoio econômico e integração internacional. O monarca desempenha papel simbólico central nesse contexto, representando a unidade do reino e oferecendo uma figura neutra em debates políticos sensíveis. A presença da coroa ajuda a mediar tensões e a reforçar uma identidade compartilhada, mesmo entre comunidades com forte sentimento de distinção cultural e étnica. Dessa forma, a Groenlândia e as Ilhas Faroé exemplificam como o Reino da Dinamarca conseguiu adaptar sua monarquia a contextos multiculturais e geograficamente dispersos. A autonomia política, aliada à presença simbólica da coroa, garante um equilíbrio entre soberania, identidade local e unidade nacional. Esses territórios mostram que a monarquia dinamarquesa, embora sem poderes diretos, permanece central na preservação da coesão do reino, funcionando como elo histórico, cultural e simbólico entre regiões distantes e diversas. A monarquia dinamarquesa desempenha um papel central na construção e preservação da identidade nacional, funcionando como símbolo de continuidade histórica em um país que atravessou séculos de guerras, perdas territoriais e transformações sociais profundas. Desde a Dinamarca viking até o reino constitucional moderno, a coroa tem representado a unidade do Estado e a ligação entre diferentes gerações, reforçando a ideia de estabilidade e coesão, mesmo diante das crises mais severas. Ao longo dos séculos, reis e rainhas atuaram não apenas como governantes, mas como símbolos vivos de uma história compartilhada, garantindo que a população se sentisse parte de uma narrativa comum, independentemente das mudanças políticas ou territoriais. Nos momentos de crise e reconstrução, a monarquia adquiriu relevância simbólica ainda maior. Durante a Segunda Guerra Mundial, por exemplo,
A presença do rei Cristiano X tornou-se um ponto de referência moral para o povo, enquanto a resistência civil enfrentava a ocupação alemã. A atitude firme e visível do monarca transmitia confiança e coesão, reforçando o papel da coroa como elemento unificador da sociedade. No período pós-guerra, a monarquia continuou a representar estabilidade, enquanto o país consolidava o estado de bem-estar social e avançava em direção à modernidade democrática, mostrando que, mesmo sem poderes políticos diretos, sua presença influenciava positivamente o senso de pertencimento nacional. A ligação entre a monarquia, o luteranismo e a unidade nacional é outro elemento crucial na construção da identidade dinamarquesa. Desde a Reforma Protestante no século XVI, o rei passou a ser chefe da Igreja Luterana, unindo autoridade espiritual e temporal em um mesmo símbolo de liderança. Essa combinação reforçou a ideia de um povo coeso, compartilhando não apenas território, mas também fé e valores culturais comuns. A monarquia, portanto, não é apenas uma instituição política ou histórica, mas também um marco cultural que sustenta tradições, celebrações religiosas e símbolos que definem a identidade dinamarquesa. Hoje, a percepção popular da monarquia é amplamente positiva. A família real é vista como acessível, próxima da população e comprometida com valores sociais e culturais, mantendo cerimônias, tradições e rituais que reforçam o senso de unidade. Pesquisas indicam que a Dinamarca é uma das monarquias europeias com maior apoio popular, refletindo a capacidade da coroa de se adaptar à modernidade sem perder seu papel histórico. Dessa forma, a monarquia permanece um pilar simbólico da identidade nacional, conectando passado, presente e futuro em uma narrativa de coesão, estabilidade e continuidade. O Reino da Dinamarca, com mais de 1000 anos de história, representa um exemplo singular de adaptação contínua às transformações políticas, sociais e culturais que moldaram a Europa e o Atlântico Norte. Desde os poderosos reis vikings, que estabeleceram a primeira unidade territorial e política, passando pelas expansões medievais, pelas uniões dinásticas e pela centralização do Estado absolutista, até a monarquia constitucional contemporânea, a coroa dinamarquesa demonstrou notável resiliência. Mesmo diante de derrotas militares significativas, como a perda da Noruega em 1814 ou dos ducados de Schleswig e Holstein em 1864, a monarquia conseguiu preservar legitimidade e manter-se como referência simbólica de estabilidade e continuidade histórica. Nos séculos XX e XXI, a Dinamarca consolidou sua democracia e desenvolveu um estado de bem-estar social reconhecido internacionalmente, enquanto a monarquia assumiu um papel cada vez mais simbólico, representando unidade, tradição e identidade cultural. O reinado de Margarida II modernizou a imagem da coroa, aproximando-a do povo e reforçando a relevância da família real na vida cotidiana, ao mesmo tempo em que preservava cerimônias e símbolos históricos. O atual monarca, Frederico X, mantém essa tradição, representando tanto a continuidade histórica quanto a modernidade de um reino que equilibra tradição e democracia em um cenário global em constante mudança. Além da Dinamarca continental, a monarquia exerce influência e papel simbólico nos territórios atlânticos do reino, como a Groenlândia e as Ilhas Faroé. A autonomia e o autogoverno desses territórios permitem que preservem suas identidades culturais e políticas, enquanto a coroa continua a ser um elo que reforça a unidade do reino. A presença simbólica do monarca nessas regiões, associada ao respeito à cultura local e à promoção da coesão nacional, demonstra a capacidade da monarquia dinamarquesa de adaptar-se a realidades multiculturais e geograficamente dispersas, garantindo relevância mesmo em contextos distintos e complexos. Em suma, a monarquia dinamarquesa não é apenas uma instituição histórica. Ela é um símbolo vivo da identidade nacional, da continuidade cultural e do equilíbrio entre tradição e modernidade. Sua influência vai além das funções políticas formais, marcando profundamente a vida social, cultural e simbólica do Reino da Dinamarca.
Para aqueles que se interessam pela história, cultura e tradição das monarquias europeias, acompanhar a trajetória da Dinamarca é compreender como uma instituição milenar pode permanecer relevante e inspiradora no mundo contemporâneo. Se você gostou deste conteúdo sobre o Reino da Dinamarca, não esqueça de se inscrever no canal Ilhas e Países, ativar o sininho para receber notificações e compartilhar este vídeo com amigos que também apreciam história, cultura e viagens. Acompanhe-nos para explorar mais sobre monarquias, ilhas e países fascinantes ao redor do mundo.